Empreendedores e empresários, sejam muito bem-vindos à quinta lição, né, da comunidade da Escola 37. Essa lição a gente vai falar como fazer uma pesquisa primária, né, como fazer coleta de dados. Então, o tema que a gente está falando aqui é pesquisa primária. E antes de qualquer coisa, a gente precisa entender, né, o que é fazer uma pesquisa primária, por que a gente está falando sobre isso. Bom, tem dois cenários aqui quando a gente fala de negócios digitais que pesquisa primária é falado, é utilizado. Quando a gente está falando, por exemplo, de startups, a pesquisa primária ela está diretamente relacionada à lição número 2, que a gente falava de mercado, né? De duas maneiras. Essa pesquisa primária ela está relacionada ou para a gente descobrir potencial de mercado, ou para a gente fazer validação de mercado. E aí, quando a gente fala de validação de mercado, a gente está falando de validação de problemas e dores de um determinado mercado. E quando a gente fala do universo mais de vendas online, de infoprodutos, de lançamentos, que a gente entrou na lição 1 e na lição 3, a gente está falando também de pesquisa de audiência. Ou seja, para construir campanhas de marketing. Esse que é o objetivo. Então, em resumo, quando a gente está falando de pesquisa primária, a gente está falando dessas três coisas. Primeiro, potencial de mercado, para ver se vale a pena construir um negócio em determinado mercado. Validação de mercado, ou seja, se essa solução que a gente está propondo ela atende esse mercado, ou se a gente não está viajando na maionese, porque muitas vezes a gente tem uma boa ideia, só que essa ideia ela não tem um fit com as necessidades, ou seja, com as dores e problemas de uma determinada população, com as dores e problemas de um determinado mercado, ou seja, esse negócio é viável, por isso que é essa validação. E esse terceiro ponto que é pesquisa de audiência, ou seja, como que a gente vai descobrir mais sobre um determinado conjunto de pessoas para que a gente possa criar uma comunicação que seja mais assertiva, criar uma comunicação que a gente possa tocar nas dores, nos problemas, nos desejos dessas pessoas e falar diretamente com elas para fazer uma venda ou para gerar algum tipo de ação na nossa campanha, tá? E bom, antes da gente passar adiante e começar a falar como fazer uma pesquisa primária, a gente também tem que saber o que é uma pesquisa secundária, né? Que existe esses dois tipos de pesquisas. E a diferença da pesquisa primária e da pesquisa secundária é que a primária a gente está falando de dados no qual nós coletamos diretamente de um determinado público, ou seja, ela é primária porque ele é primordial, né? A gente que foi lá e extraiu esses dados, ele é confiável porque nós colocamos a mão e extraímos esses dados, ou seja, a gente sabe da procedência desses dados. E a secundária é quando a gente utiliza dados que não foram coletados por nós. Dados de mercado, dados do IBGE, dados de órgãos de pesquisa ou dados de empresas terceiras que fazem pesquisas em determinados mercados, como o Sebrae, por exemplo, faz várias pesquisas relacionadas a negócios, né? Em cada setor, geralmente os líderes de mercado também fazem certas pesquisas e publicam essas pesquisas com vários fins, né? Às vezes é coletar leads, às vezes existem institutos que vendem determinadas pesquisas, determinados dados, etc, etc, tá? Então aqui a gente está, e quando a gente vai, por exemplo, né, fazer um estudo de mercado, né? Quando a gente vai fazer um estudo de mercado, existe um momento em que a gente busca dados secundários e um momento em que a gente busca dados primários. E esses dois tipos de pesquisa vão se complementando para que a gente crie a nossa tese, né?
A mesma coisa quando a gente for, por exemplo, fazer um pitch deck para captar um investimento. Essas duas pesquisas, a gente tem que fazer essas duas pesquisas e elas têm que se complementarem. Ou seja, existem esses dados macros do mercado que grandes institutos foram lá e bancaram e tem esse nome por detrás desse fato, né? Porque dados, em tese, são fatos, mesmo que estatisticamente falando, né? Que dá para mentir muito com estatística, né? Digamos assim. Mas existe uma certa validade nesses dados e a nossa pesquisa primária. Então, a gente tem que casar essas duas coisas para ir construindo a nossa tese, tanto para direcionar o nosso negócio estrategicamente, quanto para mostrar para stakeholders, seja a equipe, seja o resto da diretoria, seja seus sócios, seja investidores, etc, etc, etc. Beleza? Então, aqui a gente já entendeu o que é a pesquisa primária, o que é a pesquisa secundária. Em suma, aqui a gente não vai falar sobre pesquisa secundária, vamos destrinchar e aprofundar mais na primária. A gente já entendeu por que a gente precisa fazer essa pesquisa. Por quê? Porque ela dá sustância, né? Ela dá segurança. A gente faz uma pesquisa para ganhar segurança naquilo que nós estamos fazendo. Então, se a gente fosse dizer qual é a importância de fazer uma pesquisa, é para termos segurança, né? Empreender é tomar risco, né? Empreender é você colocar o seu tempo, o seu dinheiro, investir ele num negócio que tem incerteza. Quando investir em alguma coisa também é tomar risco, é expor-se a determinado risco, porque quanto maior o risco, maior o potencial de ganho. Então, quando a gente está nesse ambiente em que a gente trabalha com risco, a gente precisa sempre trabalhar para que a gente reduza esse potencial de risco. E reduzir o risco é a mesma coisa que ganhar segurança. E a gente faz isso criando estes artifícios ou descobrindo estes artifícios. Parte a gente descobre, parte a gente cria, né? E a mescla da descoberta e da criação é o que nos dá essa segurança, é o que nos dá essa linha norte que a gente vai seguir para construir um negócio, para construir um empreendimento, para construir um produto, para construir uma empresa, até mesmo para construir uma campanha de marketing, né? Quando a gente fala de fazer um lançamento, no meio do lançamento pode ser que a gente, através de uma pesquisa, a gente muda uma coisinha, muda uma frase e isso é responsável por fazer esse lançamento ser um sucesso e não um fracasso. Para a gente exemplificar aqui, quando a gente está falando de um lançamento, que nem a gente já explicou na lição número 1, o lançamento ele tem algumas etapas, né? Ele tem a etapa 1, que é a captação, ele tem a etapa 2, que é a nutrição, ele tem a etapa 3, que é o evento, e ele tem a etapa 4, que é o carrinho, vamos dizer, a venda. Normalmente, o que acontece dentro de um lançamento é que logo após a captação, durante a nutrição e até mesmo durante o evento, dependendo qual é o tipo de evento, né? Uma coisa é você ter um evento de um dia, outra coisa é você ter um evento de vários dias. Durante estes momentos entre a captação e a venda, o que normalmente a gente tem que fazer? A gente tem que fazer pesquisas. Porque se a gente faz essas pesquisas, a gente pode mudar uma palavra, adicionar uma feature no nosso produto, uma funcionalidade nova no nosso produto, responder uma dúvida frequente, colocar uma persona nova que não estava inclusa dentro do nosso planejamento. Às vezes, o fato da gente fazer uma pesquisa antes dentro de uma campanha de lançamento e descobrir que a maior parte das pessoas que a gente captou é de determinada classe social e o nosso produto, o preço do nosso produto não condiz com esse público, e aí a gente vai lá e altera o preço do produto, vai ser o que faz essa campanha ter sucesso, que antes não teria, por exemplo, porque o ticket do produto não condiz com a classe social das pessoas que estão participando daquele lançamento, por exemplo. Então, as pesquisas nos dão segurança e previnem certos tipos de erros
que a gente poderia cometer se a gente estivesse no achismo, né? Então, essa segurança que a gente ganha aqui é uma segurança de conhecimento. É uma segurança de informação. Então, se a gente tem mais informação sobre o público, se a gente tem mais informação sobre o mercado... Opa, foi mal, estão me ligando. Se a gente tem mais informação sobre essas coisas, a gente reduz as nossas chances de erro, né? Segurança é igual a reduzir risco, reduzir chance de erro, reduzir incerteza. Beleza? Então vamos lá. Vamos entrar aqui de fato em como fazer a nossa pesquisa. Mas antes disso, a gente precisa entender onde que a gente está aqui, né? Então, onde a gente está no sentido de por que a gente está fazendo essa pesquisa. Beleza, a gente já viu aqui ali em cima, né? Para descobrir o potencial de mercado, para validar o mercado, para descobrir, validar uma audiência, né? Mas quando eu pergunto aqui por que a gente está fazendo uma pesquisa, a gente está validando coisas, validando um mercado. Mas na verdade a gente não valida um mercado. Validar o mercado é um jeito de falar. A gente não valida o mercado. O que a gente realmente valida são hipóteses. Fazer uma pesquisa é trabalhar com hipóteses. Fazer uma pesquisa é trabalhar com o método científico. Ou seja, criar essas hipóteses, trabalhar com essas hipóteses e fazer uma boa pesquisa primária é a mesma coisa que aplicar o método científico, que ele tem que surtir de uma teoria, surtir de uma tese, no qual aqui a gente está chamando de hipóteses, tá? Porque é muito fácil a gente chegar e falar que a gente tem uma ideia brilhante e que essa ideia ela vai dar certo porque ela é bonita, porque ela é floreada, porque quando a gente conta essa ideia para as pessoas, as pessoas se empolgam com essa ideia tanto quanto a gente, e as pessoas vão lá e falam, isso aí vai dar muito certo, ou então até mesmo porque tem outros negócios que estão fazendo isso. Beleza, tem outros negócios que estão fazendo isso, já é um indicativo que existe um caminho. Se você tem esse problema e você não viu outras pessoas que têm esse problema, a gente tem que entender de fato se isso que a gente está trabalhando, se essa tese, se essa teoria, se esse querer, se esse desejo que a gente tem, ele é real. Porque muitas vezes a gente tem desejos, a gente tem teses, a gente tem teorias que estão só na nossa cabeça. E o fato de a gente fazer uma pesquisa é a gente colocar o pé no chão, né? Voltar, sair do mundo das ideias e nos trazer para a realidade. É por isso que a gente faz uma pesquisa, por isso que a gente tem que trabalhar com um método científico e por isso que a gente tem que transformar o que a gente sabe em hipóteses para ver se essas hipóteses elas estão dentro da realidade. Então, quando essas hipóteses elas passam pelo método científico, a gente vai descobrir se eram verdade, se essas suposições que a gente tinha eram verdades ou elas eram ideias meramente subjetivas. Ou seja, mentiras, mas não é mentira, é porque é uma ideia subjetiva, que ela não tem fundamento. E quando a gente está falando de verdade, a gente está falando da realidade. A gente consegue traduzir isso em fatos, a gente consegue ter um olhar objetivo para as coisas, a gente consegue provar por A mais B que a nossa ideia ela tem substância real, ela tem substância real. E como que a gente faz isso? Através desses dados que a gente vai coletar, né? Através dessa coleta de dados, através dessa pesquisa. Mas aí a gente tem que percorrer esse caminho de maneira em que nós mesmos não nos atrapalhemos. Porque o
principal fator de fracasso de uma pesquisa é você mesmo. O principal fator em que faz com que uma pesquisa não dê certo ou uma pesquisa seja inválida somos nós mesmos, porque a gente quer que o nosso negócio dê certo. A gente quer que o nosso produto ele tenha fit de mercado. A gente quer que o nosso mercado exista. A gente quer que a audiência que está participando daquele lançamento seja a audiência em que a gente precisa. Então, muitas vezes a gente fica cego. Muitas vezes a gente fica com uma viseira de burro, né? Porque a gente quer muito e isso nos cega. Então, por isso que eu estou reforçando aqui para que a gente coloque os pés no chão, né? Para que a gente transforme todas essas certezas que a gente tem nessas hipóteses, tá? E para isso tem uma ferramenta muito boa, né? Tem uma ferramenta de pesquisa que ela se chama Matriz CSD, tá? É uma ferramenta em que essa matriz CSD, ela se resume em dúvidas, certezas e suposições. Como é que a gente usa essa matriz? A gente simplesmente pega um papel, né, uma folha A3, por exemplo, escreve, divide em 3 seções e escreve. Dentro do cenário que a gente está trabalhando, dentro do mercado que a gente está trabalhando, dentro da audiência que a gente está trabalhando, dentro desse lançamento de produto ou de negócio que a gente está trabalhando. Quais que são as dúvidas, as certezas e as suposições que a gente tem? E aí a gente vai listando. A gente lista várias dúvidas, a gente lista várias certezas, a gente lista várias suposições e a gente faz um esforço danado para transformar todas as certezas que a gente tem em dúvidas e suposições, né? Porque certeza a gente tem que, né, o grande filósofo Sócrates, né, ele era o mais sábio da Grécia porque ele falava só sei que nada sei. Então, geralmente, né, quando a gente está falando de certezas, aqui a gente está falando de, por exemplo, recursos que a gente tem, a gente está falando de leis, a gente está falando de regras, a gente está falando de a gente está falando de limitações reais. Etc, etc, etc. Limitações reais. Aqui, limitações a gente não precisa nem colocar, porque a maior das limitações que a gente acha que é real, na verdade, está na nossa cabeça, né? Mas, por exemplo, eu estou lançando um negócio no nicho médico, né? Por exemplo. É um negócio no nicho médico e eu tenho a certeza de que eu não posso fazer publicidade assim, 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 assado. Porque existe o regulamento médico que não me deixa fazer determinados tipos de publicidade nesse nicho. Então, é uma certeza que eu tenho acerca desse mercado, acerca desse contexto. Então, eu coloco isso aqui. Mas essa certeza que eu tenho me gera algumas dúvidas, né? Ah, beleza, eu não posso falar nome de procedimento em anúncios, por exemplo. Mas eu posso mostrar os resultados? É uma dúvida que eu tenho. Então, essas dúvidas e essas suposições vão ser o que vai alimentar a nossa pesquisa. Então, depois de eu ter dividido, né, tudo que eu tenho de informação acerca desse mercado que eu estou trabalhando em dúvidas, certezas e suposições, né, eu pego as dúvidas e as suposições e aí, a partir disso, eu vou começar a estruturar a minha pesquisa. Tá? E vamos lá. Como estruturar uma pesquisa? Estruturando a pesquisa. Vou anotar aqui alguns pontos que a gente tem que alertar, né? Primeiro, tipo de coisa que a gente tem que ter em mente é que ao fazer uma pesquisa a gente pode fazer ela de duas formas. Ou a gente pode fazer ela aberta,
ou a gente pode fazer ela fechada. A gente tem que descobrir uma forma de qualificar o público que vai responder essa pesquisa. E a gente tem que descobrir maneiras de estratificar os dados. Perfeito? Então, ao estruturar essa pesquisa, a gente tem que se ater a esses 3 pontos primeiramente, né? As perguntas abertas e as perguntas fechadas, né? Como que eu vou qualificar o público que eu estou trabalhando e como que eu vou estratificar esses dados, tá? Nessa primeira jogada de pergunta aberta e fechada, aqui a gente já consegue fazer mais um tipo de divisão, que são os 2 tipos de pesquisas que existem, que são as pesquisas quantitativas e as pesquisas qualitativas. As quant e as quali, né? Pesquisas quantitativas, a gente quer mais volume e dados mais estratificados. As pesquisas qualitativas, a gente vai querer menos volumes e dados mais ricos, né? Ricos no sentido de ter mais detalhes, de ser mais subjetivos, de certo modo, mas mais pessoais, né? A quantitativa é mais impessoal e a qualitativa é mais pessoal. Normalmente, as quantitativas, a gente vai buscar fazer formulários. E as qualitativas, a gente vai buscar fazer entrevistas. Quando eu devo fazer formulários e quando eu devo fazer entrevistas, né? Não existe essa resposta. Você deve fazer os 2, tá? Os 2 se mesclando, né? Você tem que entender dentro do seu contexto o que faz mais sentido, né? Se, por exemplo, eu já tenho uma base de clientes, né? E eu quero lançar um novo produto para essa base de clientes, às vezes vale a pena você começar com uma qualitativa, conversando com seus melhores clientes ou conversando com os clientes que estão mais próximo dessa nova linha de produto que você vai lançar. E aí depois você faz uma quantitativa para o resto da base. Se você, por exemplo, está lançando um novo negócio, às vezes vale a pena você fazer primeiro uma quantitativa para te dar mais insumos, aí com esses insumos você faz uma qualitativa depois e as próprias pessoas que participaram da quantitativa você liga para fazer a qualitativa. As entrevistas elas podem ser uma chamada no Google Meet ou Zoom ou qualquer outra coisa, pode ser um a um, né? Às vezes você está querendo lançar alguma coisa no mercado de varejo, né? E o seu público são pequenos negócios. Então, às vezes, vale a pena, por exemplo, você ir andando na rua, batendo de porta em porta em vários estabelecimentos de varejo e fazendo um formulário de pergunta, fazendo uma entrevista com essas pessoas, por exemplo. Ou então, você está fazendo um formulário e você manda esse formulário em grupos estratégicos de WhatsApp, grupos estratégicos de Facebook, etc, etc. Existem várias formas que você pode distribuir essas pesquisas e entender que cada realidade é um caso. Fato é que uma complementa a outra, né? E muitas vezes você vai fazer uma qualitativa e aí você vai ganhar insumo para construir melhor uma quantitativa ou vice-versa. Não existe regra quando a gente está falando disso. E aí existem as perguntas abertas e perguntas fechadas. Pergunta fechada é uma múltipla escolha ou uma caixa de seleção. Pergunta fechada é algo que a pessoa vai preencher, ela vai clicar, né? E pergunta aberta é algo em que ela vai dissertar sobre. É melhor que as perguntas abertas sejam feitas através de uma pesquisa qualitativa e perguntas fechadas sejam feitas através de uma quantitativa. É melhor até mesmo para você tratar os dados, né? Porque dependendo, quando a gente está falando de volume, né? Entrevista, sei lá, a gente vai fazer algo entre
quando a gente está falando de entrevista, a gente está buscando fazer algo entre 5 e 30 entrevistas. Perdão. A gente está buscando fazer algo entre 5 e 30 entrevistas, por exemplo. Né? E quando a gente está falando formulários, a gente está buscando algo entre 400 e 800 respostas num formulário para fazer algum tipo de validação. Tá? Então, aí vamos usar a lógica. Né? A gente está esperando 800 respostas. Eu vou pedir para o camarada fazer uma pergunta aberta para ele fazer uma dissertação de um parágrafo e eu vou ler todas as 800 respostas? Não faz sentido. Vale a pena eu buscar o que eu estou querendo saber com essa pergunta e transformar isso em perguntas fechadas. Porque a gente tem que ter essa habilidade. Porque quando a gente faz uma pergunta, a gente quer um tipo de resposta. Na verdade, quando a gente faz uma pergunta, a gente está investigando alguma coisa. E a gente quer um insumo dessa investigação. Né? Então, muitas vezes a gente já quer direcionar essa pessoa, muitas vezes a gente não quer direcionar essa pessoa. Beleza, mas como que eu vou saber quando eu quero e quando eu não quero direcionar essa pessoa? E aí, esse tipo de sapiência, esse tipo de sabedoria, a gente tem que ter em mente uma coisa. A gente tem que buscar só uma coisa. Não enviesar o nosso teste. A gente tem que apenas nos atentar para não enviesar o nosso teste, não enviesar a nossa pesquisa. O que é enviesar? Colocar um negócio de burro, uma olheira de burro. Sabe aquele negócio que você faz assim? Muitas vezes a gente faz perguntas em que a gente já está induzindo a pessoa a dar a resposta que a gente quer ouvir. E se a gente está induzindo a pessoa a dar a resposta que a gente quer ouvir, a gente está enviesando ela. Ou seja, a gente não está trabalhando em nome da verdade, da realidade e do conhecimento objetivo. A gente está trabalhando com ideias subjetivas, com mentiras, com achismos e com essa subjetividade. A gente tem que buscar a verdade, a realidade e a objetividade. Então, para isso, tem um livro que chama Mom Test, ou o teste da mãe, ou alguma coisa do tipo. Não me lembro o exato título dele, em que é um livro de produto, né, de desenvolvimento de produto, em que ele fala justamente como não enviesar pesquisas. E só da gente filosofar e trabalhar em cima desse teste da mãe, quando a gente está falando de pesquisa, a gente já consegue entender qual que é a síntese, o cerne desse estudo, que é: a gente não pode fazer testes com a nossa mãe. Como assim? Vamos lá. Vamos supor que tem uma mãe, né? E aí você pergunta para sua mãe, para essa mãe: ei, o seu filho é bonito? A mãe vai chegar e falar: sim, meu filho é lindo. Porque toda mãe fala que o seu filho é lindo. Mas essa é a realidade dos fatos? Ou, eu não estou falando que a mãe está mentindo, tá? Mas ela tem uma visão subjetiva. Entende? Ela tem uma visão subjetiva, porque para ela o filho dela é lindo. Para ela, na visão dela, numa percepção individual e subjetiva da realidade, o filho dela é lindo. Mas será que isso é verdade mesmo? Né? E aí, o que é o lindo que eu estou querendo aqui ver nessa pesquisa? A gente está querendo ver se ele se encaixa dentro dos padrões de beleza, né? Da moda, né? Vamos colocar assim. E aí, se a gente perguntar para essa mãe, seu filho é bonito? Ela vai responder sim. Mas e se a gente perguntar, por exemplo, o seu filho tem proporções simétricas nos 3/3 do rosto? Né? É um padrão, vamos colocar assim. Aí ela vai falar, não. Ele tem o nariz muito grande, ou ele tem a testa muito grande, ou ele tem o terço inferior muito grande. Né? E são coisas que ela responde, né?
terço inferior, terço superior maior, terço do meio maior, terço, entende? E aí a gente vai fazendo perguntas para entender. Seu filho está acima do peso? Então, às vezes ele pode até estar gordinho, mas ela vai responder não, entende? Então, como que a gente faz a pergunta? Qual é a altura do seu filho? Qual é o peso do seu filho? Qual é a idade do seu filho? Pronto. Agora a gente consegue calcular o IMC dele. E aí isso a gente vai descobrir se ele está acima ou abaixo do peso. Entende? Ou seja, ou a gente está buscando formas... Siri, parar. Desculpa. Ou seja, a gente está buscando formas de com que ela nos dê informações sem falar algo subjetivo. Ou seja, ela está nos munindo de informações para que a gente possa ter uma visão do panorama e nós vamos, através da estratificação, através da análise desses dados, a gente vai poder dizer se o filho dessa pessoa é bonito ou não, né? Mas também beleza é completamente subjetivo. Então a gente está falando se o filho dessa mãe ela está dentro de determinados padrões ou não. Compreendem? Então a gente tem que buscar esse não enviesamento, né? Buscar qualificar. Isso a gente está falando porque a gente está falando de perguntas abertas e perguntas fechadas. Depois a gente vai voltar e falar mais sobre esse enviesamento, que é um ponto muito importante. Mas voltando aqui nos 3 pontos da estruturação da pesquisa, a gente já falou de perguntas abertas e fechadas, né? Quando colocar, é melhor que as quantitativas tenham apenas fechadas. Isso diz que ela não pode ter pergunta aberta? Não, porque hoje, por exemplo, tem inteligência artificial que a gente consegue muito facilmente fazer uma análise de dados de textos em grande massa, né? em quantidade. Então, pode ter. Mas, se eu conseguir transformar uma pergunta aberta numa pergunta de múltipla escolha para fazer uma pergunta quantitativa, melhor. Tá? E perguntas abertas, né? Isso vale para os dois. Quando a gente vai fazer uma pergunta, essa aqui é muito importante, tá? Quando a gente vai fazer uma pergunta, qualquer tipo de pergunta, a gente não pode usar o futuro do pretérito. O que é o futuro do pretérito? O futuro do pretérito é o ria. Você compraria alguma coisa? Você gostaria de fazer alguma coisa? Você usaria alguma coisa? Por quê? Que a gente não pode fazer nenhuma pergunta no futuro. Porque ao fazer perguntas no futuro, a gente está condicionando a pessoa a nos dar uma resposta falsa. Que isso, o pessoal não para de ligar. E a gente não pode condicionar as pessoas a nos darem respostas subjetivas. Porque se a gente faz uma pergunta no futuro para a pessoa, a gente está falando para a pessoa imaginar um cenário. E aí quando a pessoa se coloca numa situação em que ela imagina um cenário, ela está te contando uma mentira. Ela está te contando uma coisa que não aconteceu. Então, sempre que a gente fazer qualquer tipo de pergunta, a gente tem que fazer essa pergunta ou no presente ou no passado. Porque quando a gente faz essa pergunta e ela nos dá informações sobre a realidade dela, sobre o presente, o momento presente ou o passado, a gente coloca ela num estado de recordação, não num estado de imaginação. É mais fácil ela nos dar uma resposta verdadeira recordando do que imaginando. Na verdade, não. Sempre que ela imaginar, vai ser falsa. E na maioria das vezes que ela recordar, vai ser verdadeira. Então, sempre quando a gente for fazer perguntas, a gente quer levar essa pessoa para a realidade presente dela ou para um passado, para que ela recorde e nos dê dados que acontecem ou que aconteceram, né? Eu não quero saber
quanto que a empresa dela vai faturar no ano que vem. Porque mesmo que ela tenha uma projeção muito boa, esse dado ele é inválido, né? Eu quero saber quanto que ela faturou nos últimos 12 meses, entende? Se eu estou criando um negócio de café, eu não quero saber se ela compraria uma assinatura de café. Eu quero saber, por exemplo, quantas vezes ela comprou café nos últimos 30 dias. Quantos reais ela gastou em café nos últimos 30 dias. Quais foram as marcas de café que ela comprou nos últimos 6 meses. Dentre essas marcas de café, quais delas ela já experimentou? Quais delas ela mais gostou? Aí, né, eu perguntei uma assinatura. Você faria uma assinatura de café? Então, beleza, estou vendo o comportamento de consumo dela em relação a café, né? Agora, qual é o comportamento de consumo dela puro? Você faz assinaturas de Spotify, né? Você tem alguma assinatura? Ela fala, tenho. De quê? YouTube, Spotify, Netflix, etc. Você tem alguma assinatura de produto físico, né? Para ver se ela já tem tendência de ir. Você faz ou já fez nos últimos 12 meses uma assinatura de um produto físico. Entende? Então a gente tem que puxar essa pessoa para uma realidade presente ou passada. Quantos funcionários você tem na sua empresa? Né? Quantas xícaras de café você toma no dia a dia, em média? Nos últimos 7 dias, em média, quantas xícaras de café por dia você tomou? Então a gente tem que ir para esses espaços, né? A gente tem que trazer a pessoa dentro de uma quantidade, dentro de um tempo, né? E dentro de um verbo que esteja no passado. Perfeito? E eu tenho que qualificar o meu público, né? E essa qualificação de público, ela dá em 2 aspectos. O primeiro aspecto dessa qualificação de público da qualificação desse público é onde que eu estou enviando essa pesquisa, ou seja, ela está nos canais de distribuição. Ou outra forma de dizer isso, ela está na nossa lista, né? Na nossa lista de e-mail, na nossa lista de contatos. Ou seja, como que eu estou chegando nessas pessoas? Quem são as pessoas que estão respondendo esse formulário? Quem são as pessoas que estão respondendo essa pesquisa? Quais que são os métodos de coleta? Como que essa pesquisa está indo para o público e como o público está vindo para essa pesquisa. Então a gente qualifica o público num primeiro momento, num primeiro aspecto com isso e num segundo aspecto com a própria pesquisa. E essa própria pesquisa já entra em estratificação de dados. Estratificando o público. Perfeito? Vamos lá, vamos entender isso. Não faz sentido, né? Não faz sentido a gente querer fazer uma pesquisa, né, para dentro do mercado automobilístico, dentro das pessoas que dirigem automóveis, né, carros, vamos botar carros na rua, né? A gente está fazendo um produto para pessoas que dirigem carros, né? E a gente simplesmente vai na rua e sai fazendo entrevista com qualquer pessoa. Eu estou direcionando essa pesquisa para o meu público? Não. Mas se dentro dessa pesquisa eu faço uma pergunta, ei, você tem carteira de motorista? Sim. Você tem um carro? Sim.
Você dirige seu carro, nos últimos 30 dias você dirigiu o carro quantos dias? 20. Beleza. Aí eu já estou estratificando esses dados dentro da minha pesquisa. Se eu estou na rua e a pessoa fala, eu pergunto, você tem carteira de motorista? E a pessoa responde, não. Você fala, obrigado, bom dia. Você não continua fazendo, porque ela não faz parte da sua pesquisa. Compreende? Então, a gente pode já, desde o início, né, colocar essa qualificação dentro das nossas perguntas. E quando a gente está falando de formulários quantitativos, por exemplo, muitas ferramentas de formulário, elas já nos possibilitam fazer isso. Se não me engano, por exemplo, no Google Docs, no Google Forms, você pode separar o seu formulário em seções e colocar condicionais. Então, a primeira seção é só sobre qualificação de público, por exemplo, que você vai fazer essas 3 perguntas. Você tem uma carteira, você tem ou já teve uma carteira, né? Você tem ou já teve um carro, né? E você dirige ou já dirigiu um carro. Se a resposta for não, 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 eu já direciono essa pessoa para o final do formulário e falo obrigado. Se a resposta for sim, eu direciono essa pessoa para a próxima sessão de perguntas para eu continuar a minha entrevista. Entende? Então, isso que é estratificar o público dentro da pesquisa, né? Só que eu já posso fazer essa qualificação de público nos canais de distribuição, nas listas de contato, nos métodos de coleta. Então, por exemplo, se eu tiver né, o contato, né, isso é ilegal, mas eu vou dar o exemplo. Eu tenho o contato do órgão regulador de trânsito do meu estado ou da minha cidade e eles me passaram uma lista com o nome de todas as pessoas que foram aprovadas no exame de direção nos últimos 5 anos. Isso é uma lista qualificada, compreende? Ou seja, se eu tenho essa lista, eu já tenho a certeza de que todas as pessoas que estão dentro dessa lista já enquadram, já pelo menos tem uma carteira de motorista, ou já teve uma carteira de motorista. Então, eu nem preciso fazer a primeira pergunta para ela. Eu pergunto se ela tem um carro já direto. Compreende? Porque já é uma lista qualificada. E eu não estou perdendo tempo falando com gente que não está dentro do meu mercado-alvo. Perfeito? Então, se a gente quer fazer uma boa pesquisa de mercado, primeiro a gente tem que qualificar esse público. Tá? E aí, um dos pontos da estratificação do público ou da estratificação de dados, né? Então a gente vai pegar essa palavra. O que é estratificação? Estratificar é alargar, digamos assim. Estratificar é a gente poder seccionar, é a gente poder separar, é a gente poder fragmentar algo. Que no caso, aqui quando a gente está falando de dados. Porque em um segundo momento a gente vai fazer uma análise, né? Se a gente está fazendo uma pesquisa, a gente precisa fazer uma análise dos dados, uma análise dessa pesquisa num segundo momento para tomar decisões, para chegar a conclusões. Por que a gente faz uma pesquisa? A gente faz uma pesquisa para chegar a conclusões, para tomar decisões. Eu invisto nesse mercado ou eu não invisto nesse mercado? Eu invisto nesse público-alvo ou eu não invisto nesse público-alvo? Eu desenvolvo essa funcionalidade ou eu desenvolvo aquela funcionalidade? Então, a gente sempre está buscando dados para orientar a nossa tomada de decisão para que a gente tenha mais segurança, para que a gente reduza o nosso risco. É por isso que a gente está fazendo pesquisa. Então, a gente tem que coletar os dados, né? Existem os passos que a gente faz na pesquisa. Primeiro, a gente tem a oportunidade, ou seja, a gente tem a ideia brilhante. Depois, a gente tem a criação das hipóteses, que a gente utiliza a matriz CSD. Depois, a gente vai lá e coleta
os dados e depois a gente analisa os dados e, por fim, a gente tem que chegar nessa quinta etapa, porque se a gente não chegar nessa quinta etapa, não valeu de nada, entende? A gente toma decisões. Acerca do produto, acerca do mercado, acerca do público-alvo, acerca das palavras que a gente usa, né? Acerca da publicidade, da propaganda, acerca do marketing. A gente toma essas decisões estratégicas, porque isso aqui é estratégia. Estratégia é tomar boas decisões, é tomar decisões com sabedoria. Isso que é estratégia. Então, estratificar esses dados é a gente conseguir segmentar esses dados para que eles estejam facilitados para análise, né? Eu posso fazer isso com boas perguntas e eu posso fazer isso com boas ferramentas, e se eu tiver os dois, melhor ainda, né? Porque, por exemplo, dentro das ferramentas que a gente tem, por exemplo, a gente pode fazer uma pergunta de múltipla escolha através de uma múltipla escolha, né? Em que a pessoa ela vai lá e, através dessa pergunta, ela vai lá e marca uma dessas múltiplas escolhas. Ou eu posso, por exemplo, fazer uma pergunta através de uma caixa de seleção, que nessa caixa de seleção ela tem 10 opções, ela tem sei lá quantas opções, e eu falo para ela marcar até 3 opções. Por exemplo, né? Marca esse aqui, marca esse aqui. Qual desses dados está estratificado? O primeiro ou o segundo? Quando a gente somar essas 800 respostas, qual que eu vou ter mais elasticidade? Qual que eu vou ter mais detalhamento para poder saber qual que é a realidade? Às vezes, isso aqui, por exemplo, quais que são as marcas de café que você mais toma, né? Por exemplo. E aí, a gente vai colocar aqui, e por um acaso o mercado Três Corações ele está no topo, né? Três Corações está no topo de tudo. Só que Melissa está em segundo lugar e sei lá, Pilão está em terceiro lugar, né? Se eu não estratifico os meus dados, eu nunca vou saber qual que é o real gap que existe entre os dois. Porque se o gap do primeiro para o segundo for muito grande, muito acentuado, e esses dados eles não estão estratificados, a tendência é que esse gap não seja de acordo com a realidade. Se eu dou a oportunidade desses dados ficarem mais elásticos, né? Ou seja, a pessoa poder responder 3, né? E aí várias pessoas vão ter respostas diferentes. Mas no final eu vou conseguir analisar de uma maneira mais íntegra esses dados, né? E, por exemplo, né, isso aqui é uma pergunta em que a gente está utilizando a ferramenta para estratificar os dados. Mas, por exemplo, se no início eu coloco qual que é o seu gênero, né? Eu pergunto qual que é o gênero da pessoa, homem ou mulher, ou então pergunto qual que é a localidade dela. Quando eu fizer uma análise, né, eu vou poder fazer uma análise de quais que são os cafés mais consumidos por localidade, quais que são os cafés mais consumidos por gênero. Se eu coloco aqui renda, por exemplo, eu vou descobrir que quem tem renda acima de tal consome mais de marca tal e quem tem renda abaixo de tal consome mais de marca tal, né? Então eu vou começando a cruzar esses dados e isso vai me dando insights. Isso vai me dando insights. Nem sei como escrever isso. Isso vai me dando novas percepções.
Isso vai me mostrando realidades. Isso vai me mostrando qual que é o comportamento dessas pessoas. E quanto mais objetivo eu conseguir ser nas minhas perguntas, quanto mais simples eu conseguir ser nas minhas perguntas e mais facilitar o entendimento da outra pessoa sem enviesar, né? Sem fazer com que a pessoa responda o que eu quero que ela responda, mais assertivo vai ser os meus dados, né? Que vão me ajudar a tomar melhores decisões de negócio. Perfeito? Bom, pessoal, por hoje a aula é essa, né? Se você quiser a nossa ajuda para construir a sua pesquisa primária, basta você se cadastrar na Aceleradora 37, que a gente pode conversar para que a gente possa te auxiliar, te ajudar a construir essa pesquisa primária, a construir o seu lançamento, a desenvolver o seu produto, a entrar no mercado, fazer uma boa pesquisa de mercado, a escalar o seu negócio, né? Porque isso aqui serve também, né? Tudo que a gente está ensinando aqui serve para todas as etapas de um negócio. A gente pode fazer essa pesquisa primária tanto para escalar um produto, escalar um negócio, quanto para criar um novo produto. Perfeito? Então, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Compartilha isso com o seu sócio, compartilha isso com um colega de trabalho, compartilha esse vídeo com quem você acredita que pode ser útil. E a gente nos vê na próxima lição. Até mais.